Você chegou no lugar certo. Eu sou a doutora do amor e aqui a gente fala de desejo, sentimentos e dos labirintos do coração. Se você anda se perdendo em relações complicadas, respira fundo, porque toda ferida tem cura e às vezes começa com um simples play. Quando uma mulher esfria, o homem comum se perde num mar de suposições, alimentado por ansiedade e carência. Já o homem de alto valor, ele observa. Não porque é indiferente, mas porque compreende que o emocional desequilibrado é inimigo da clareza. Ele não tenta decifrar cada gesto como um código secreto. Ele se ancora no silêncio, respira fundo e decide que o seu valor não será colocado à prova por um instante de frieza. É aí que começa o verdadeiro domínio emocional. Essa mudança de mentalidade lembra muito uma filosofia estoica com pitadas de Nietzsche. Não se trata de vencer o outro, mas de não ser vencido por si mesmo. O homem maduro sabe que perder o controle emocional é entregar o volante da própria vida a alguém que sequer pediu para dirigir. Em vez disso, ele se fortalece. Quer exemplo prático? Ao invés de mandar 5 mensagens tentando entender o que aconteceu, ele pega um livro como Meditações, de Marco Aurélio, e lê. Porque ele sabe que naquele momento, ele precisa de lucidez, não de resposta. A verdade é que todo homem, mais cedo ou mais tarde, será testado por alguma forma de rejeição. O que separa os fortes dos frágeis é a forma como respondem a isso. Um homem de valor entende que sentir é inevitável, mas reagir impulsivamente é opcional. Ao manter a compostura, ele transmite uma confiança silenciosa que, curiosamente, costuma despertar mais curiosidade do que carência. E aí, quando a mente acalma, o coração pode ouvir com mais clareza, o que nos leva a uma postura ainda mais poderosa diante do distanciamento feminino. Quando uma mulher se distancia, o homem de valor não transforma o silêncio em filme dramático com trilha de sofrência. Ele entende que nem todo afastamento significa desinteresse. Às vezes é só um momento, um teste inconsciente ou até mesmo um reflexo da própria confusão interna dela. E adivinha? Não é seu papel interpretar tudo como um sinal de fim. Dramatizar é um convite para as ansiedades sentar no sofá e colocar os pés na mesa da sua mente. E isso, meu amigo, tem um custo alto demais. O sábio age com calma, quase como quem sabe o segredo que os outros ainda estão procurando. Ele não corre para a rede social postar indireta, nem fica tentando puxar conversa como se estivesse pedindo esmola emocional. Em vez disso, ele se ocupa, vai treinar, revisar suas metas, talvez até aprender algo novo, tipo aquele curso de copywriting que ele sempre enrola para fazer. Ele não se ocupa para fingir que não se importa. Ele se ocupa porque realmente sabe que seu mundo não gira em torno de mensagens não respondidas. É nesse ponto que o jogo muda. Quando o homem para de dramatizar, ele para de se sabotar. O distanciamento feminino deixa de ser um terremoto emocional e vira apenas um movimento natural da vida. Nem todo silêncio é o fim. Às vezes, é só uma vírgula num parágrafo mais longo. E aí, quando você age com naturalidade, sem tentar forçar reconexões, surge uma força nova, aquela que desperta desejo sem esforço. Uma força silenciosa que se conecta diretamente com o próximo passo essencial nessa jornada emocional. Correr atrás por validação é como entregar sua dignidade embrulhada com fita e cartão. Por favor, me aprove. E isso é o oposto de valor. O homem que implora por atenção está, sem perceber, revelando seu desespero emocional. E nada afasta mais do que isso. Ele vira um personagem previsível que responde rápido demais, se doa cedo demais e se perde antes mesmo de ser notado.
O homem de valor, ao contrário, nunca grita, me veja. Ele se mostra pelo silêncio que intriga e pela firmeza que atrai. É como aquela história do vinho. Quanto mais raro, mais desejado. Aquele que sabe o que tem não precisa implorar para ser escolhido. Ele escolhe. Isso não significa ser arrogante, mas sim ser seletivo. Quando um homem age movido pela carência, ele entra em modo mendigo emocional. Já o homem centrado sabe ocupar seu espaço com dignidade. Ele tem interesses, projetos, hobbies, seja tocar violão nas horas vagas, construir um negócio digital ou mergulhar num novo livro como O Poder do Silêncio, de Eckhart Tolle. Quem busca validação se coloca abaixo, mesmo sem perceber. É um movimento sutil, mas que muda completamente a energia. E essa energia é percebida. O homem que se valoriza não envia aquele famoso "e aí sumida" na madrugada. Ele está dormindo bem, porque sabe que não precisa correr atrás de quem não sabe reconhecer sua presença. A validação, quando vem, é consequência do valor percebido. E quando esse valor está bem ancorado, surge um novo comportamento. O de saber dar espaço e deixar que o tempo faça seu papel. Pressionar alguém por atenção é como tentar abrir um botão de rosa com os dedos. No fim, você só destrói o que poderia florescer naturalmente. O homem de alto valor entende isso com clareza. Ele não sufoca, não exige explicações a cada ausência, nem transforma o silêncio dela em crise diplomática. Ele sabe que dar espaço é também uma forma de demonstrar maturidade. É nessa ausência respeitosa que a presença dele ganha peso. É no equilíbrio que nasce o desejo, não na insistência. A elegância está em saber recuar com classe. Sabe aquele cara que, ao invés de bombardear mensagens, simplesmente continua sua vida e aparece dias depois com algo interessante para compartilhar? Ele não some por orgulho. Ele se retira porque entende que o tempo dela também precisa ser respeitado. Exemplo prático. Em vez de mandar, "tô sentindo sua falta" no terceiro dia de silêncio, ele posta uma foto no meio de uma trilha, lendo A Sutil Arte de Ligar, o F. E ela vê. E ela sente. E aí começa a pensar nele. Dar espaço é confiar que o silêncio também comunica. E que às vezes o tempo faz mais do que 1000 palavras. O homem de valor percebe que não precisa ser onipresente para ser lembrado. Ele sabe que presença não se força, se cultiva. E quando a energia dele fala mais alto que as palavras, algo começa a mudar. Tanto na percepção dela, quanto na postura dele. Porque é exatamente nesse ponto que ele entende de uma vez por todas que ele é o prêmio. Um erro clássico é o homem se colocar como o candidato, tentando ser escolhido, quando na verdade ele é o prêmio. O homem de valor não mendiga a atenção, nem se molda ao gosto alheio. Ele entende que não precisa ser o mais bonito, o mais rico ou o mais engraçado. Precisa apenas ser centrado. Quando essa consciência se instala, o comportamento muda. Ele não corre, ele atrai. A energia dele é de quem sabe que se ela não enxergar, alguém com mais visão vai. Agir como necessitado é como tentar vender um diamante numa feira livre por preço de bijuteria. Você atrai o público errado. O homem que sabe seu valor não se esgota tentando convencer. Ele se cuida, se desenvolve, se respeita. Quer um exemplo prático? Em vez de implorar por encontros, ele foca em elevar sua vida. Treina, estuda, cresce no trabalho. Quando a mentalidade muda, até a postura muda. O olhar fica mais firme, o andar mais decidido. Isso não é arrogância, é certeza. E essa certeza começa a contagiar. Ele não precisa dizer, "Olha como sou incrível", porque as atitudes já dizem. O homem que sabe que é o prêmio age com calma, como quem tem opções e tempo. E isso é magnético.
Quando ela percebe que ele não está ali por necessidade, mas por escolha, tudo muda. E é aí que ele começa a entender que seu foco precisa estar em algo maior do que o humor dela, o seu próprio propósito. O homem que vive refém das emoções de uma mulher está sempre em um campo minado. Qualquer pisada errada vira explosão emocional. Já o homem de propósito tem bússola, não radar de humor. Ele não ignora os sentimentos dela, mas também não se perde neles. Quando ela muda de comportamento, ele não muda de direção, porque sabe que seu caminho não depende da maré emocional de ninguém. O foco é o destino, não o clima. O propósito é o que sustenta a postura firme quando o chão parece escorregadio. Um homem que tem metas, missão e clareza não vive apagando incêndio emocional alheio. Ele constrói. Sabe aquele cara que não fica esperando uma resposta para decidir se vai ter um bom dia? Ele já tem um plano. Trabalhar no projeto dele, cuidar da saúde, investir no conhecimento. Pode ser abrir um canal, montar uma loja online ou até aprender sobre finanças com livros como Pai Rico, Pai Pobre. Ele está construindo e isso é irresistível. Quando o homem se alinha com o seu propósito, ele naturalmente se torna uma referência. Não é mais um cara disponível, mas um homem que precisa ser descoberto. Isso muda tudo. A atenção dele vira um privilégio, não uma garantia. E é nesse ponto que ele aprende a lidar com uma das lições mais poderosas: aceitar o tempo dela sem precisar cobrar nada. Porque quem sabe o valor do seu caminho não tem pressa pelo passo do outro. Cobrar resposta de alguém que não quer ou não pode responder é cavar um buraco na própria autoestima. O homem de valor entende que o silêncio já carrega uma resposta, às vezes até mais sincera do que qualquer explicação. Ele não precisa ouvir um não formal para seguir em frente. Ele sente, aceita, respeita. Porque cobrar não é buscar clareza, é tentar controlar o incontrolável. E isso, meu amigo, só revela insegurança. A paciência é uma virtude cada vez mais rara e, por isso mesmo, poderosa. O homem maduro não é passivo, mas é estrategicamente calmo. Ele sabe que a ausência de resposta pode ser um termômetro emocional. Se ela demora, talvez não esteja tão conectada quanto parecia. E tudo bem, ele não transforma isso num ataque ao próprio valor. Ele observa, absorve e, se necessário, redireciona. Às vezes a melhor jogada é simplesmente não jogar. Quando ele aceita o tempo dela, ele está dizendo silenciosamente: eu me basto. E isso comunica força. Não uma força agressiva, mas uma confiança tranquila que não depende da pressa de ninguém. É uma presença que não cobra, mas também não se apaga. E é com essa presença que ele começa a enxergar uma verdade desconfortável, mas libertadora. Nem toda mulher está pronta para um homem maduro. Nem toda mulher está preparada para lidar com um homem emocionalmente equilibrado. E tudo bem. Algumas confundem estabilidade com monotonia, firmeza com frieza, autocontrole com desinteresse. Quando um homem mostra maturidade, elas acham que é distante demais. Mas a verdade é que elas estão tão acostumadas com montanha-russa emocional que não sabem como agir diante de alguém que não oscila. E isso diz mais sobre o repertório dela do que sobre o seu valor. O homem maduro não tenta se encaixar num molde imaturo. Ele entende que às vezes a conexão não flui porque o nível emocional é diferente. E é nessa hora que ele respira fundo e solta. Porque forçar vínculo com alguém que ainda dança conforme o ritmo do caos é receita para desgaste. Exemplo prático: ao invés de tentar provar que é interessante sendo mais divertido ou espontâneo, ele mantém a essência. Ele é firme, sim, mas também presente. Calmo, mas não ausente. Esse discernimento é libertador.
Quando o homem percebe que não é seu papel educar emocionalmente uma mulher que ainda busca adrenalina disfarçada de paixão, ele se poupa e mais, se fortalece. Ele não entra no jogo para ser domado, nem para mudar ninguém. Ele entra inteiro, e se não for valorizado assim, ele sai com a mesma inteireza. Porque tentar consertar o que não depende de você é o próximo erro que ele aprende a evitar. Tentar consertar alguém emocionalmente desajustado é como carregar água em peneira. Esforço demais, resultado de menos. O homem de valor não cai nessa armadilha. Ele percebe logo que não é terapeuta nem salvador emocional. Se ela tem feridas, é papel dela curá-las. Ele pode até ser apoio, mas nunca muleta. Porque quando você assume a responsabilidade pelo caos do outro, você se afasta do seu próprio equilíbrio, e isso cobra um preço alto. Essa tentação de consertar vem muitas vezes de uma boa intenção, mas boa intenção sem limite vira prisão. O cara que tenta curar a mulher emocionalmente instável começa a esquecer de si. Ele adapta, tolera, abaixa o volume da própria verdade para não incomodar. E o pior, quando ela não melhora, ele se culpa. Exemplo prático. Ao invés de tentar explicar pela 5ª vez o que é respeito mútuo, ele se afasta e preserva sua energia. Porque ele entendeu. Não se planta em solo que não quer receber semente. O verdadeiro equilíbrio está em saber o que é seu para cuidar e o que nunca foi. O homem maduro enxerga os sinais com clareza e não tenta ser diferente para gerar mudança no outro. Ele mantém sua postura, sua verdade e deixa que o tempo mostre quem realmente está pronto. E quando ele faz isso, ele naturalmente começa a filtrar relações, porque ele já sabe. Reciprocidade não se força. Ela acontece ou não acontece. Reciprocidade não é um prêmio que se conquista com esforço unilateral. É uma dança em que os dois decidem dançar juntos. O homem de valor entende isso logo. Ele não fica insistindo com quem não responde na mesma frequência, nem tenta compensar a ausência emocional com exagero de presença. Ele observa. Se só ele puxa, só ele sustenta, só ele se doa, algo está errado. E quando percebe isso, ele não reclama, ele recua com elegância. Essa consciência é poderosa porque livra o homem da ilusão de que, se eu fizer mais, ela vai ver meu valor. Não, irmão, quem não vê de cara, não verá sob pressão. Exemplo prático. Se você é sempre o primeiro a mandar mensagem, a marcar encontros, a resolver os conflitos, pare. Não como joguinho, mas como termômetro. O que acontece quando você para? Silêncio? Indiferença? Pronto. A resposta veio. Reciprocidade se revela no espaço, não na insistência. Relações verdadeiras fluem. Elas não precisam de esforço constante para se manter vivas, porque têm energia, tem troca, tem vontade mútua. O homem maduro começa a perceber que menos é mais. Menos esforço forçado, mais observação inteligente. E é nesse silêncio estratégico que ele começa a fazer uma pergunta valiosa. Será que essa relação, de fato, vale o meu investimento emocional? Todo homem que cresce precisa aprender a fazer uma análise fria do calor da relação. Emoção é boa, mas decisão estratégica é melhor. O homem de valor reavalia sempre. Ele não fica preso ao e se, nem ao apego à história. Ele observa os fatos. Essa relação está me impulsionando ou drenando? Estou crescendo ao lado dela ou apenas lutando para não afundar? Reavaliar é sabedoria, não frieza. É proteger sua energia como quem protege um investimento de alto valor. Essa análise não é feita no desespero, e sim na lucidez. Em vez de pedir opinião para o grupo do WhatsApp ou procurar sinais em posts do Instagram, ele para e escreve: o que essa relação me dá? O que me tira?
O que tem futuro aqui? Isso é estratégia pura. Assim como um investidor acompanha seus ativos, o homem maduro acompanha seus vínculos. Se não há retorno, ele desinveste, com respeito, mas sem culpa, e direciona seus recursos para onde há crescimento real. E esse crescimento só é possível com mentalidade de abundância. Porque quando o homem acha que aquela é a única mulher incrível que vai aparecer, ele tolera o intolerável. Mas quando ele entende que o mundo está cheio de possibilidades, ele para de se apegar ao que não o valoriza. Ele solta, e nesse soltar, começa a construir algo novo, com mais clareza, mais presença e, principalmente, com mais confiança de que a perda de uma mulher nunca será a perda de si mesmo. Se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like para confirmar a nossa próxima consulta e compartilhar com quem precisa ouvir isso. Um beijo da sua doutora.